e julho nós vamos falar sobre a glória de Deus. E a primeira semana nós vamos falar, já falamos nas nossas células, né? E para quem ainda não está numa célula, nós falamos sempre o mesmo assunto nas nossas células durante a semana. E aqui no púlpito nós continuamos falando. Nós não falamos a mesma coisa, falamos o mesmo tema. Podemos até repetir algum texto, mas a gente vai um pouco mais fundo aqui e a gente conclui o assunto da semana aqui no púlpito. Para isso eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Para quem está lá na mesa, eu vou usar a versão King James. Se tiver aí, pode usar essa versão aí. Você tem visto que alguns, Silvana já citou essa versão, a gente tem gostado muito dessa versão. É óbvio que você pode ler outras versões, tá? NVI, Almeida, atualizada, revista, enfim. Mas a King James, ela tem sido uma versão muito, e você vai perceber que num dos textos daqui à frente, ela tem sido um pouco mais clara, vamos dizer assim, né? Em algumas traduções. Êxodo 33, do verso 1 até o 3. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. Feche seus olhos, mais um instante. Bem, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque temos o privilégio de estar na tua casa, celebrando o teu nome, exaltando o teu santo nome, como corpo, como igreja. E isso é um privilégio tão grandioso. E pedimos, ó Deus, que neste ambiente o teu Espírito Santo venha sobre todos nós aqui, Senhor, derramando algo novo, afetando as nossas realidades e transformando as nossas mentes, nos convencendo daquilo que precisa ser transformado e mudado. Não permita que saiamos daqui da mesma forma como nós entramos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os israelitas, eu quero fazer um breve contexto para que a gente avance a partir dele. Os israelitas, eles estavam no Egito. Você sabe da história, José está lá no Egito, foi com a família, e os israelitas foram chegando, eles foram aumentando e se multiplicando ali no Egito, e ficaram escravizados ali. Faraó escraviza, depois que José morre, o povo israelita é escravizado. Então eles são subjugados, trabalhos forçados e pesados, e eles estão ali no Egito, e Deus levanta um homem para libertar aquele povo. Moisés é o libertador. Moisés é chamado para uma grande missão. Então Moisés é o grande instrumento de Deus, através do qual ele vai e fala com o faraó. É através do qual Deus libera algumas palavras, dá as direções, enfim, é o líder desse povo todo. E aquele povo, ele vê as manifestações poderosas de Deus desde da saída do Egito, desde antes da saída do Egito. Eles veem as 10 pragas sendo enviadas por Deus, e culminando com a 10ª praga, a pior de todas, que é a morte de todos os primogênitos, inclusive do faraó. Então o povo é liberado para sair, e o povo começa a marchar pelo deserto. E eles começam, já viram as pragas, agora eles estão vendo o mar se abrir, eles estão vendo as águas amargas se tornarem doce, eles estão vendo o maná cair do céu todo dia, as codornizes voando baixo para que eles pudessem capturá-las e assim comer carne sempre. Eles viram a água brotar da rocha, eles estão olhando para o céu, eles estão vendo a nuvem fazendo sombra, eles estão olhando para o céu à noite, estão vendo uma coluna de fogo aquecendo o arraial e iluminando o arraial à noite. Vale lembrar, é um acampamento de milhões de pessoas, mas apesar de tudo isso, eles vão e fazem um bezerro de ouro. Se você olhar no capítulo 32, é o capítulo que fala sobre esse episódio.
E aí no 33, Deus chama Moisés para uma conversa. Basicamente, falando num português muito claro, Deus está falando para Moisés: este povo não tem dado sinais que deseja a minha presença, portanto eu não estarei entre um povo que não me quer. Basicamente é o que Deus está dizendo para Moisés. Veja, eu repito o versículo 3: para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Deus está falando para Moisés: Moisés, e olha a palavra, a promessa no versículo 1: e disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Havia uma promessa de Deus para aquele povo, uma promessa de cinco séculos antes. Deus havia dado uma palavra de que Ele daria uma terra, um território específico, exclusivo para o seu povo. Passaram-se as gerações, 5 gerações, nascia, crescia, morria, ouvindo essa promessa. Mas essa geração, ela tem a grande oportunidade, o grande privilégio de começar a viver a promessa. Eles estão marchando pelo deserto, eles estão contemplando com os seus olhos a grande manifestação do poder de Deus, os milagres, as manifestações sobrenaturais. Mas no entanto, aquele povo, porque Moisés demora um pouco, porque Moisés demora além do que eles esperavam, porque Moisés não atende às suas expectativas. Cuidado igreja, nós precisamos ter cuidado com as nossas expectativas, porque elas podem nos roubar do plano, do propósito, da presença de Deus. E foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo, apesar de contemplar tudo aquilo, aquela grandiosidade de Deus, eles simplesmente, em questão de dias, um pouco mais de um mês, eles foram capazes de construir um bezerro de ouro. E Deus está irado com o seu povo. Deus não está desejoso de permanecer no meio daquele povo. É simples, a conta é simples. Deus não permanece num lugar onde Ele não é desejado. Deus não vem, ou entre aspas, se é que para a gente entender melhor, Deus não se manifesta em meio a pessoas que não têm desejo por Ele, que não têm paixão pela presença dEle, que não têm sede por Ele, que não têm fome por Ele. Deus não vem, Deus não se manifesta, Deus não vai falar, Deus não vai operar, Deus não vai se revelar. Só que Moisés era o líder daquele povo, e ele tinha um coração diferente. Ele tinha um coração capturado. Acho que eu gosto dessa palavra, cativo. Ele estava arrebatado pela presença de Deus. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho a proposta ou o nível de convicção de Moisés diante daquilo que Deus está falando para ele. Moisés tinha o hábito de se encontrar com Deus num momento específico, num espaço que ele estabelecia, não um espaço geográfico fixo, porque eles estavam vagando não é a palavra ideal, porque eles estavam sendo guiados por Deus, mas eles estavam caminhando em direção à terra prometida por Deus. Eles estavam andando. Então, ora eles estavam num lugar, ora em outro lugar. E em cada um desses lugares onde o povo armava o acampamento, Moisés ele estabelecia um lugar só para ter um tempo com Deus. Então Moisés ele desejava a presença de Deus. E eu quero falar com você sobre esse homem, que na verdade não sobre o homem, mas sobre a experiência que esse homem teve, que é ter o privilégio de estar exposto ao peso da glória de Deus. Ainda em Êxodo 33, você vai um pouquinho adiante, agora nos versículos 14 e 15. Esse texto tem sido tão lido, por nós esse ano todo até aqui. Êxodo 33, 14 e 15. Eu ainda estou aqui na King James, na versão. Deus está avaliando a intenção de cada um de nós. Sempre Ele está medindo. Você lembra daquele texto? Segura a Bíblia aberta aí. Você lembra naquele texto de Daniel, onde o rei
ele está olhando, ele está num banquete, ele está celebrando, ele está festejando, e ele tem uma visão, e ele olha numa parede do seu palácio, da sua sala de banquetes, e ele começa a ver uma mão, um dedo escrevendo: Mene, mene, tekel, upharsin. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Aquele rei, ele estava sendo medido por Deus e ele foi achado em falta. Nós achamos que Deus não nos mede, Ele não nos pesa na sua balança. Sim, estamos constantemente sendo medidos. Uma das palavras que nós ministramos recentemente o tema foi que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Nós não podemos desconsiderar isso, porque nós não podemos cometer a loucura, eu classifico como tal. Nós não podemos cometer a loucura de pensar que Deus vai aceitar qualquer coisa. Não foi assim lá com Caim. Caim, ele entrega algo para Deus. Aparentemente é algo extremamente legítimo, e nós também, sem perceber, nós estamos no mesmo caminho. Não, Senhor, eu entreguei algo a Ti, eu ofereci algo a Ti, eu te dei algo. Mas a questão não é dar, ou oferecer, ou fazer algo a Deus. A questão é: isso que eu estou oferecendo é agradável a Ele? Porque Caim, olha só, Caim, o que ele fez? Ele simplesmente teve o trabalho de pegar o fruto da terra. O trabalho maior foi da terra, produzir o fruto. Ele só teve o trabalho, entre aspas, de pegar aquilo que já estava produzido e entregar. Enquanto que Abel, ele tem o trabalho de escolher um animal, de sacrificar um animal. E aquela entrega, ela é repleta marcada por sangue. E veja, não tem uma lei, não tinha uma religião. Abel não frequentava igreja, não tinha um sumo sacerdote, não tinha um pastor, não tinha um rabino, não tinha nada. Não existia nenhum protocolo religioso. Mas aquilo que Abel oferece se torna agradável ao Senhor. Deus aceita o sacrifício de Abel, mas rejeita o sacrifício do seu irmão Caim. Então nós estamos sendo medidos. Aquilo que eu e você fazemos, aquilo que eu e você entregamos, aquilo que eu e você realizamos para Deus, está sempre sendo medido. Amém? Êxodo 33, 14 e 15. E ele disse: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. A gente já falou sobre isso, mas só para a gente trazer o contexto. A palavra presença no versículo 14 é a palavra tobé, é descanso. Deus está falando: eu te darei descanso, eu te darei o meu favor. Veja no versículo 3 que nós lemos anterior ali, do capítulo 33 ainda, Deus está falando: a minha promessa, ela não vai falhar. Eu não quebro aquilo que eu prometi, mas eu vou dar o meu favor, eu vou proporcionar o meu descanso, a segurança para o meu povo. A terra que eu prometi vai estar garantida, assegurada, mas eu não vou estar lá. Meu irmão, essa é a pior coisa que alguém pode ouvir de Deus. Porque vamos falar a verdade, aquilo que Deus está oferecendo aqui no versículo 14 para Moisés é o que eu e você pedimos sempre. Tudo que nós pedimos é o favor de Deus, e não tem nada de errado nisso. É o favor, é o descanso. Tudo que nós queremos, vamos falar a verdade, Moisés era um líder de uma multidão. Vamos falar a verdade, era um cara estressado. Tanto é que, porque ele se estressou um dia lá, e ele feriu a rocha. E por conta disso, porque não era para ele fazer isso, era para ele falar a rocha. E ele estava nervoso, ele estava estressado, ele fere a rocha. E por causa disso Deus fala para ele: você não vai entrar na terra prometida. Leva ele no alto do monte, está vendo a Canaã, está vendo a terra prometida? Então, porque você fez isso lá atrás, você não vai pisar lá. Pensa a pressão que Moisés vivia, lidando com milhões de pessoas. Claro que depois de Jetro, o seu sogro, tê-lo orientado, ele faz a subdivisão da carga, da administração, da condução, mas ele é um homem cheio da responsabilidade. Havia uma carga sobre ele, havia um peso sobre ele, e Deus está proporcionando descanso para ele. Aí ele dá uma resposta surpreendente. Ele fala: não, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui.
Quando Moisés responde, a palavra presença aqui é kabod, é o peso da glória de Deus. Quando Moisés ele está respondendo, ele está diante dessa conversa aqui com o Senhor, ele está pensando: o que eu vou fazer com descanso? O que eu vou fazer com o favor de Deus, sem Deus? Ele falou no versículo 3: eu vou dar tudo que vocês precisam, mas eu não vou estar lá. Fala a verdade, irmão. Se Deus chegasse para nós hoje, falasse para nós assim: ó, eu vou dar tudo que você pediu, você tem orado para mim. Lembra agora aí das suas orações, das suas necessidades, dos seus pedidos, das suas angústias, das suas lágrimas derramadas, muitas vezes na solidão do seu quarto. De repente Deus chega para você e faz aquela pergunta que fez para Salomão: pede o que você quiser, que eu vou te dar. E assim como a resposta de Moisés foi surpreendente, a de Salomão também foi. Meu irmão, nós precisamos olhar para isso e entender que existe um lugar. Nós somos instigados pela palavra a avançar para este lugar. Nós somos desafiados a romper os nossos limites, a romper as nossas fronteiras, para experimentar o que Moisés experimentou. A gente olha para Moisés, um homem que via Deus face a face, e ele ia naquela tenda de encontro, ele entrava lá dentro, e quando ele saía de lá, a sua face estava resplandecente, estava brilhando, ele cobria o seu rosto com um véu, tamanha era a glória a qual ele era exposto. E a gente olha para essas experiências de Moisés, e talvez de homens contemporâneos, homens e mulheres contemporâneos, e a gente fala: Deus, eu também quero viver isso. A gente escuta os testemunhos, os milagres, as manifestações sobrenaturais. Eu também quero ver isso, Senhor. Só que a gente esquece de considerar o que é que esses homens e mulheres fazem ou fizeram para estar lá, para experimentar esse peso de glória. E Moisés está aqui diante dessa conversa com Deus, e ele fala assim: não, Senhor, eu não vou abrir mão daquilo que eu descobri no meu relacionamento contigo. Eu já conheci a tua presença o suficiente para não negociar ela por nada. Eu não troco o seu favor, ainda que seja teu, ainda que seja o Senhor que esteja me dando. Veja, é legítimo. Entenda isso, entenda a sutileza dessa proposta aqui. O que Deus está oferecendo a Moisés é legítimo, é Deus que está ofertando, não é o diabo tentando Moisés, é Deus fazendo a oferta. É legítimo, não é pecado. Aí Moisés, ele vai além. E ele fala assim: não, Senhor, de que me adianta favor, descanso, uma vida menos estressante? Para que eu quero isso, se eu não vou ter o Senhor lá? Aí Deus, se a gente for um pouquinho mais no versículo 33, a gente vai ver Moisés indo além. Moisés ele soa como petulante, num bom sentido, e às vezes nós precisamos ser, e a Bíblia fala sobre aquela história do juiz que ele é importunado, né? Você já lembra dessa história? E às vezes é o que falta de nós, essa insistência, essa importunação boa, saudável, essa insistência, essa perseverança. A gente muitas vezes para de pedir, para de clamar, para de almejar. Aí lá no versículo 18 Moisés fala assim: então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Aí aquele trecho onde a gente não vai seguir a leitura, mas aí Deus fala: olha, a minha face você não vai conseguir ver, porque se você ver minha face você vai morrer. Mas a gente vai dar uma adaptada na sua oração, no seu pedido. Eu vou responder de um jeito que você consiga permanecer vivo. Moisés sempre estava querendo mais. Por que ele sempre queria mais? Porque ele sabia que tinha mais. Ele conheceu um Deus que era inesgotável. Ele sabia, apesar de Deus ter aberto o mar vermelho, de Deus ter feito jorrar água da rocha, ter tornado as águas amargas em doce, ter feito descer maná do céu, toda aquela manifestação, Deus olhava para Deus e falava: eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Será que você pode falar para o teu irmão agora aí? Ainda tem mais. Esse nível de presença que Moisés escolheu foi profundo. E esse nível dessa presença produz um peso
de glória. A palavra kabod significa literalmente peso, ou ser pesado, ou peso da glória de Deus. Meu irmão, não há nada que se compara a esse nível de presença. Não há nada. Não há nada. Quem estava aqui domingo passado no culto, você viu o que aconteceu aqui? Uma amostra, eu falei com alguns irmãos depois do culto. Deus, eu falei aqui, não sei se eu falei aqui, mas enfim, eu falei com alguns irmãos. Mas assim, Deus estava claramente falando à igreja de que aquilo que tem acontecido, não só no domingo passado, mas assim, ele é uma amostrinha, uma pequena amostra do que Ele ainda deseja fazer entre nós. Mas Ele não vai fazer se não houver desejo, se não houver expectativa, se não houver fome, se não houver busca. Não adianta, nós não vamos ver, nós não vamos ter a presença, o peso da glória de Deus, se nós ficarmos como meros espectadores. Nós precisamos nos lançar em direção a ela. Moisés, ele foi afetado por esse peso de glória. Esse peso de glória, irmão, não tem comparação com nada, com ninguém, com nenhuma outra experiência. Nada é tão substancial quanto essa presença gloriosa de Deus. Substancial, algo que preenche, algo que completa, algo que nos torna repletos, abastecidos, supridos. Quando nós falamos de peso, nós não estamos falando de algo que é insuportável, muito pelo contrário, nós estamos falando de algo que afeta, algo que é inabalável, algo que é substancial, extremamente substancial e por isso necessário. É uma presença que nos transforma, é um peso que afeta o caráter do homem. Não tem como estar exposto a uma presença neste nível e ficar da mesma forma, sem ser afetado, sem ser transformado, sem ser tocado, sem ser mudado. A metanoia de Romanos 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso só é possível quando nós estamos expostos ao peso da glória de Deus. Aleluia. Ou seja, porque eu posso estar como povo israelita no deserto. Eles viram todos aqueles milagres. Como pode? Meu irmão, eu não sei qual é a sua experiência. As experiências mais extremas que eu já presenciei mesmo, que eu já vivi. Eu já vi chão brilhando por 2 vezes, né? Eu já orando no mato, na nossa época de mais novo, né? Eu sou jovem ainda, mas quando a gente frequentava o grupo de jovens, a gente ia orar aqui no mato, aqui atrás da firmeza ali, e uma vez ali o chão brilhou verde, parecia um braseiro verde. Outro dia lá na ABB também, nós estávamos orando lá de noite, de madrugada, eu também vi isso. Outra experiência que eu contemplei, num dia nós estávamos ministrando louvor, acho que era até aqui, e a Edivânia era aqui do louvor, estava ministrando, e eu estava no teclado, a bateria estava aqui, e o Rafael estava fazendo a introdução da flauta, e ele solta a flauta, coloca em cima do bumbo, pega a baqueta para fazer a introdução da bateria na música, mas nós todos aqui estávamos ouvindo, a flauta continuava tocando, e a gente ficava falando com o outro: você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Um dia eu orei para um homem que estava condenado a fazer hemodiálise 3 vezes por semana, e eu orei por ele. Deus deu um novo rim para ele. Isso foi o limite do que eu já experimentei, mas não é o limite de Deus. Tem muito mais para fazer. Ele quer mostrar, Ele quer se revelar muito mais a mim, Ele quer se mostrar e se revelar muito mais a você, amém? Mas nós precisamos ter essa sede, nós precisamos ter essa expectativa. Eu sei que tem mais. Moisés tinha essa expectativa, Moisés estava exposto a essa presença. A sua mente foi mudada ao ponto de não se contentar com o favor de Deus, com o descanso oferecido por Ele. Moisés falou: Senhor, é muito bom aquilo que o Senhor está me propondo, mas eu não troco pelo peso da sua glória. E aquele povo, eu estava dizendo, aquele povo, ele estava vendo todos esses milagres, mas aquela presença não afetou eles. Pelo contrário, Deus falou no versículo 3: povo obstinado, teimoso, coração duro, não é ensinável, não é acessível,
não se permite tocar, não ouve, não aprende, não é humilde. E por conta disso, esse povo não entrou na terra da promessa. Ouviram, começaram a viver a promessa, mas não contemplaram ou não completaram também o processo. Eles estavam no caminho, eles poderiam estar lá, eles poderiam ter atravessado o Jordão, eles poderiam estar lá, eles poderiam estar herdando a terra que mana leite e mel, terra que Deus havia prometido, mas porque eles foram teimosos, obstinados, fechados, irredutíveis, eles não acessaram a promessa. Irmãos, isso é muito forte e precisa falar muito comigo e com você, porque da mesma forma que aquele povo estava contemplando a presença, mas aquela presença não afetou eles. Lembra de Abinadab? A arca ficou 20 anos na casa dele, aquela presença não afetou a casa dele, mas bastou 3 meses em Obed-edom, na casa de Obed-edom, para mudar a realidade daquela família toda. E um detalhe, quando Davi resgata a arca e vai levar de volta, né? E aquele cortejo que a gente já falou sobre ele aqui, que cada 3 metros parava tudo, matava 2 animais, 16.800 e poucos animais mortos no cortejo até a arca chegar em Jerusalém. Obed-edom, quando a arca é tirada da sua casa, ele vai atrás da arca, ele vai atrás da presença. Obed-edom vira porteiro do templo. Eu quero essa presença, eu desejo a presença de Deus. Meu irmão, não basta estar contemplando a presença, é preciso estar exposto a ela, mergulhar nela, permitir que ela provoque as transformações devidas na nossa vida. É o que o peso da glória promove em nós, em mim, em você. Só que existe um preço. O peso da glória é apenas para aqueles que decidem fazer algo além do normal. Vai no versículo 7, ainda em Êxodo 33. E Moisés tomou o tabernáculo. E aqui é esse texto que eu falei, que essa versão, ela trouxe uma luz acerca desse episódio. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação que estava fora do acampamento. Presta atenção aqui, presta atenção. Essa versão, esse texto, na maioria das versões, ela usa a expressão tenda do encontro, amém? Na sua está aí, assim? Quem não tem a King James, eu acho que está assim. Tenda do encontro. O que é a tenda do encontro? Moisés, ele pegava a sua barraquinha, uma tendinha só dele, colocava nas costas e ele saía do arraial. Nós não estamos falando de um acampamentinho, nós estamos falando de um acampamento de milhões de pessoas. Eu acredito que só para sair desse lugar, desse ajuntamento, já era um esforço absurdo. E ele se distanciava do arraial, e lá longe, só ele armava aquela tenda, e lá ele tinha o seu encontro com Deus. Presta atenção, a versão King James fala: e Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento. Olha só que legal isso aqui. Deus já havia instituído o tabernáculo no meio do seu povo, amém? O tabernáculo é uma estrutura móvel, desmontável, né? Era o lugar dos rituais, dos cultos, dos sacrifícios. Tinha 3 separações: o átrio, o lugar santo, os santos dos santos. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no santos dos santos, né? E se apresentava na presença do Senhor. Lá dentro tinha a arca da aliança, lá dentro era onde se manifestava o peso da glória, o cabode de Deus se revelava sobre aí. A Bíblia diz que sobre aquela arca pairava uma fumaça. Quando Deus vinha uma fumaça como um sinal: Deus está aqui. O peso da glória era visível, era palpável. Então tinha um lugar oficial para a reunião, o culto, os sacrifícios, as ofertas. O que Moisés fazia? Ele tinha o seu próprio tabernáculo. Não porque ele queria rivalizar com o que Deus já havia instituído,
Não porque ele queria, porque ele concordava com o que Deus tinha feito. Ó, Deus, eu vou até fazer aquilo lá, mas eu não concordo com aquilo, eu vou criar o meu próprio. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de alguém que muitos milhares de anos, não sei com certeza quantos, antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 de Mateus, que quando Jesus fala: mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que está em secreto vai te recompensar. Moisés já está vivendo isso. Existia um tabernáculo, um lugar público, de culto público, um ajuntamento coletivo, mas Moisés tinha também o hábito de se retirar do acampamento, e ele estabelecia, ele e Deus, um tabernáculo só para si e para Deus, a tenda do encontro. E era dessa tenda que quando ele saía às vezes, e o rosto dele resplandecia. Meu irmão, não preciso nem dizer de novo, eu e você também temos. E olha, Jesus nem tinha nascido ainda, porque quando Jesus morre é que o véu se rasga lá no templo, porque o tabernáculo deixa de existir depois que o povo acessa a terra e constrói-se o templo, mas a subdivisão é a mesma, o ritual é o mesmo, o protocolo é o mesmo, o santo dos santos está lá, com o véu separando, a arca da aliança está lá, mas quando Jesus morre, o véu se rasga, como que dizendo, agora não é só o sumo sacerdote que tem acesso ao peso da glória de Deus, agora todos têm acesso. Só que antes disso, Moisés já está lá, edificando o seu próprio tabernáculo. Moisés já está lá, construindo um relacionamento com Deus, particular, privado, específico, exclusivo, dele e Deus. Ali não tinha o sumo sacerdote, ali não tinha o ritual e os protocolos, ali era o seu tabernáculo com Deus. Nós não precisamos nem dizer. Às vezes a gente gosta de separar o tempo da lei, o tempo da graça, Antigo Testamento, Novo Testamento. Meu irmão, a Bíblia é uma coisa só. A Bíblia inteira fala de Jesus, a Bíblia inteira aponta para Cristo. Não tem como fazer separação, uma coisa complementa a outra. A Bíblia não se contradiz, ela se complementa. E nós estamos vendo aqui um princípio muito antes de ser ensinado, já acontecendo. Então Moisés, ele pagava esse preço. Ele entendia que ele precisava aprofundar o seu relacionamento com Deus, que ele precisava conhecer mais esse Deus. Ele foi além do normal, ele foi além da regra, ele foi além do trivial. Ele decidiu oferecer algo que, além do que todos ofereciam. Eu quero mais, eu quero ir além, eu quero romper as minhas próprias barreiras, eu quero oferecer algo além do que eu tenho oferecido. Veja, eu repito, isso não tem nada a ver com comprar Deus, não tem nada a ver com barganhar com Deus, porque não há nada, repito, não há nada que eu e você possamos fazer que possa comprar Deus ou convencer Deus. Nossa, isso eu acho que vale a pena eu ouvir essa oração, vale a pena eu responder esse pedido. Não é assim que funciona. Quando Moisés toma uma atitude como essa, ele está quebrando barreiras em si e não em Deus. Porque quando a gente faz desafios próprios, desafios particulares, pessoais, eu vou levantar mais cedo, eu vou ler a Bíblia durante todo o ano, eu vou orar, eu vou fazer campanhas de oração, eu vou fazer jejuns mais prolongados. Essas coisas, meu irmão, não servem para dobrar Deus. Apesar de que a gente acha que agora eu vou convencer Deus, vou fazer um jejum de 21 dias e Ele vai se convencer de que Ele precisa me ouvir. Não é assim que funciona. Tudo isso que eu falei agora tem um efeito em mim, em você. Levantar mais cedo para orar não é entrar na frente da fila, não tem nada a ver com isso. Levantar mais cedo para orar tem a ver com quebrar o seu comodismo. Tem a ver com você sair da sua zona de conforto. Tem a ver com eu e você estarmos num ambiente onde ali é só Deus e eu, é só Deus e você. Todos os desafios que nós precisamos, porque isso é uma expectativa que precisamos ter. Se nós somos filhos de Deus, essa expectativa ela precisa ser uma chama acesa na nossa vida. Qual é a próxima fase?
Qual é a próxima palavra? Qual é a próxima visão? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo desafio? E assim nós vamos desbravando, experimentando esse peso de glória na nossa vida. Mas lá em Hebreus capítulo 5, do 11 ao 13, abre aí. Eu vou ler aqui na projeção, porque a minha aqui está na NVI, e eu, por engano, coloquei a versão NVI. Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Nós vamos ler até o 13. Porque quando já devíeis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Olha só, nós encontramos nesse texto uma expectativa não alcançada. Lançou-se um olhar sobre essas pessoas, e o que se percebe é que elas estão aquém de onde deveriam estar. O texto está dizendo: vocês já eram para ser mestres, mas agora vocês estão precisando de leite e não de comida sólida, e não de alimento sólido. Ou seja, vocês não estão onde deveriam estar. É uma expectativa não alcançada, não suprida. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que uma vez que nós nos declaramos povo de Deus, filhos de Deus, discípulos de Jesus, uma coisa que precisa estar muito acesa no nosso coração é a sede por crescer, é a sede por amadurecer. Nós temos alguns nenezinhos, alguns bebezinhos aqui na nossa igreja, que estão na fase de amamentação. A filhinha lá da Laura e do Jonathan, lá, ela, né? Ela está na fase do leite. Se o Jonathan chegar para ela e falar: filho, hoje, domingo, nós vamos comer uma feijoada. Não dá. É o que cabe na idade dela. Agora, qual é o problema? É se a Ayla, daqui 18 anos, ela continuar mamando na mamadeira. E o pior é outros de 18 anos olhar para a Ayla mamando na mamadeira e também querer. Falei: dá um pouquinho para mim, eu também quero esse leite aí. Espiritualmente, isso não pode existir. Não pode acontecer. O bebê espiritual, ele pede leite, e ele precisa de leite. Mas, meu irmão, nós precisamos seguir o fluxo natural de crescimento espiritual que se espera. Assim como uma criança, também há um fluxo natural de crescimento que se espera. Mas espiritualmente, muitos têm parado no seu lugar. Muitos têm se contentado, não estão dispostos a amadurecer, não estão dispostos a crescer mais, pararam, estagnaram. Tá bom a mamadeirinha, o leitinho está contentando, mas tem mais. E como é que nós vamos ficar parados, sabendo que Deus está esperando com uma mesa farta para oferecer para cada um de nós? E como é que a gente vai viver? Se contentando com o leitinho. Foi assim com aquele povo no deserto, os israelitas. Irmãos, quando eles enviaram os espias para a terra prometida, eles voltaram com o relatório: escuta, os cachos de uva lá tem que carregar em 2. E aí é um contraste com a terra da qual Deus tinha tirado eles, um lugar. Eles estavam no meio do deserto, lembra? Ah, que saudade dos alhos e da cebola. Meu irmão, alho e cebola, Deus tem cacho de uva para carregar em 2, mana, leite e mel, tudo que planta dá. É uma terra diferente que alho e cebola, apesar que alho e cebola é muito bom, mas nada se compara ao que Deus havia preparado. E essa é uma leitura medíocre que nós muitas vezes, sem perceber, nós estamos envoltos a ela, porque nós estamos ali contentados com o leite, enquanto nós deveríamos estar num alimento sólido,
peso da glória, exposto a um nível da presença. Nós deveríamos estar tocando o terror na cidade, num bom sentido, mas nós estamos apáticos, nós estamos distraídos, nós estamos muitas vezes mortos. E tudo que Deus está querendo fazer quando Ele olha para mim e para você, é ainda olhando para mim e para você com um olhar de extrema misericórdia, e nos chamando para acordar, para levantar. Ei, existe um nível de presença que vocês ainda não conhecem, e eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim, porque eu me identifico com essa expectativa. Existe um nível de presença que eu ainda não conheço, mas nós precisamos caminhar, porque todo crescimento, ele tem um preço. Meu irmão, não tem como você olhar para um pregador da internet, um irmão, uma irmã extremamente usada na presença de Deus, e você simplesmente desejar o que ele carrega, sem você pagar o preço que ele paga para ter o que ele carrega. Vai olhar grandes pregadores, estudam a palavra, pagam cursos, pagam conferências, pagam viagens, eles investem tempo, recursos para ter o conhecimento da palavra. É claro que isso não é, por si só não basta, é preciso investir tempo, renunciar os confortos. Essa semana a internet polemizou sobre o horário do jogo do Brasil conflitar com o horário de muitos cultos, de muitas igrejas. É uma polêmica desnecessária. Meu irmão, todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser. Quem é um pastor, uma igreja, para dizer que tem que ser ou que não tem que ser? Mas deixa eu conduzir você a uma reflexão. E a polêmica foi: troca o horário do culto ou não troca o horário do culto? Deixa eu fazer você refletir, fazendo uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você mudou a sua rotina para estar mais na presença de Deus? A gente viu a internet em polvorosa essa semana. Outro acusando o outro de religioso, o outro de não sei o que, e xingar. Aí a igreja se perde, né? Os crentes se perdem na internet. Dá até vergonha de ver. Mas a pergunta que nós precisamos fazer: a gente vê muita gente empolgada, querendo trocar horário de culto, atrasar culto, mudar culto. Vamos estender a reflexão. Qual foi a última vez que você foi lá no seu emprego e você pediu para o seu patrão: patrão, me dá um dia de folga, eu quero passar o dia na presença do Senhor? A gente faz isso para ir para o Paraguai. A gente faz isso para passear, para ir no shopping. Que isso, pastor? Vou pedir folga para ficar na presença do Senhor? Ué, por que não? Por que não pode? A presença de Deus não é tão importante assim como um Paraguai, um shopping, qualquer outra coisa. Irmãos, a gente está sempre cheio de expectativa em relação ao que Deus precisa fazer, mas quando se trata de alimentar expectativas daquilo que eu posso fazer, aí a gente percebe que nós estamos muito distantes. Crescimento tem preço. Se você quer o peso da glória do Senhor, existe um preço para isso. Sim. Se você quer a presença de Deus num nível mais profundo, você vai ter que olhar. Meu irmão, eu sou fascinado por pedalar, você me conhece. Quantos dias de chuva? Ontem abriu um sol, dia perfeito para pedalar, clima perfeito para pedalar. Eu tinha 2 compromissos. De manhã compromisso com os compromissos da casa, e de tarde compromisso com o discípulo, com a igreja. E um deles era em Matelândia. Eu fui para Matelândia, na BR, os grupos de ciclistas subindo, e eu pensando assim: está tudo certo, Deus, eu escolhi isso. Eu escolhi isso. Sim, irmãos, tem hora que a gente vai olhar e a gente vai eu podia estar lá, mas a gente precisa lembrar: eu escolhi isso. É o que eu quero. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a abrir mão.
Você está disposto a pagar o preço para conhecer mais a presença de Deus? Amém? Aleluia. Aquilo que te desafia te faz crescer. Amém? Então esteja disposto a enfrentar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz assim: porque a nossa leve aflição, que é apenas por um momento, opera para nós um extraordinário e eterno peso de glória. Então a gente estava falando que existe um preço para experimentar o peso da glória de Deus. E Paulo está dizendo aqui em Coríntios, Paulo meio radical, ele fala, né? Eu considero tudo como esterco. Paulo já entrava de sola. Por que Paulo era assim? Porque Paulo conheceu essa presença. Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele tem um encontro que transforma, que afeta a vida dele, que muda a vida dele, que transforma a mente dele. E dali para frente, ele nunca mais foi o mesmo. Dali para frente ele começa a falar coisas tipo essa: leve aflição, que é apenas por um momento. A gente olha para o apóstolo Paulo e a gente olha para as nossas crises e a gente pergunta: Paulo, você está de brincadeira comigo? Leve? Momentânea? Como assim? Aí Paulo vai lá e escreve assim: para mim, eu sei viver tanto na abundância como na escassez. Eu considero tudo como esterco. Como assim? Bateu a cabeça onde? Mas esse homem, ele conheceu a presença de Deus em um nível tão profundo, que ele está olhando para as suas aflições e ele está dizendo: isso aqui não é nada, isso aqui é leve, isso aqui não vai durar, não é perpétuo, não é duradouro. Era o que Deus estava querendo falar lá para aquele povo no deserto: ei, vocês estão sofrendo, tem aflição, mas é leve, é por um período só, não é pelo resto da vida de vocês, porque eu tenho um plano na vida de vocês, e vocês estão inseridos num processo, existe uma promessa no fim de tudo, vocês vão acessar a terra prometida. É leve, é momentânea. Quando é que uma aflição se torna leve e momentânea? É quando nós olhamos para o destino, é quando nós olhamos para a promessa. A promessa de Deus para aquele povo era muito maior do que as aflições que eles estavam enfrentando. Paulo, ele estava olhando para frente e ele estava dizendo: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Ele está dizendo: eu estou indo para um lugar que eu vou encontrar uma recompensa muito maior do que todas essas aflições que eu tenho vivido aqui. Então tudo isso aqui é leve, é momentâneo, é passageiro, isso aí não vai durar. Essas aflições, e todos nós temos, essas aflições, elas vão forjando a nossa vida, e vão permitindo que os nossos olhos se abram para esta presença poderosa de Deus, gloriosa de Deus. Aquela geração, a geração que saiu do Egito, a única coisa que elas conseguiam reconhecer eram dificuldades, aflições, problemas, angústias, dores, prejuízos, e murmuravam por conta disso. Estavam diante das manifestações diárias do poder de Deus, mas ainda assim, a única coisa que elas eram capazes de fazer era reclamar: ah, que saudade do Egito, ah, lá pelo menos tinha um lugar para morrer. E às vezes nós fazemos igual. Sabe, irmãos, sempre que quando nós nos ocupamos em potencializar problema, as escassezes da vida, as aflições, as angústias, as dificuldades, nossos olhos são desviados daquilo que Deus preparou para nós lá na frente, e a gente perde o rumo, a gente perde a direção, a gente perde a paixão, a gente perde a convicção, a gente esfria, a gente desanima, a gente desiste, a gente chuta o balde, como diz o português, claro.
olhar apenas a parte difícil da vida vai nos cegar quanto ao que Deus já está fazendo. Meu irmão, Deus já estava fazendo, desde o Egito, Deus já estava fazendo, desde as 10 pragas, muito antes das 10 pragas, 500 anos antes, quando Ele deu uma promessa, Deus já estava fazendo, Deus já estava operando, Deus já estava se movendo, mas tudo o que essas pessoas conseguiam fazer era reclamar e era enxergar a dificuldade. Será que é diferente? Será que nós somos diferentes desse povo? Quantas vezes as nossas orações, elas são marcadas por um descontentamento profundo. Deus, você está atrasado. Deus, você se esqueceu. Deus, você não é mais o mesmo. Deus, você mudou. Você virou as costas para mim. Misericórdia. O que nos faz pensar? O que nos pode fazer pensar assim? Deus não mudou. É eu e você que mudamos. As circunstâncias ficam difíceis, então os nossos olhos mudam. Porque fica mais exigente, então a gente desiste de lutar, de desejar a presença de Deus. Então é nós que mudamos, não é Ele que muda. Deus é imutável. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel para completar aquilo que Ele promete. Ele foi fiel para completar aquilo que Ele prometeu com aquele povo. E por que vai ser diferente comigo e com você? As aflições são leves, as aflições são momentâneas. Amém? E o último aspecto que eu quero falar com você é que ter acesso a esse ambiente que Moisés teve, onde era manifesto o peso da glória de Deus, isso vai exigir de nós um processo, porque Moisés não foi assim a vida inteira. Se a gente olhar lá atrás, Moisés ele mata um egípcio que estava açoitando um conterrâneo seu. Ele mata esse egípcio, esconde o corpo. Ele acha que ninguém tinha visto, mas alguém viu. E Moisés ele vai para o deserto, e lá ele tem a experiência com a sarça, a primeira experiência sobrenatural de Moisés, o primeiro passo do processo diante da glória, do peso da glória do Senhor. Veja, começou na sarça, uma experiência já incrível, mas pequena se comparado ao que estava por vir. E quando aquela sarça ela está em chamas e ela não se consome, e era comum uma sarça, um pequeno arbusto do deserto, se incendiar sozinho pela uma autocombustão, é comum isso. Mas o problema é que aquela sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então tinha alguma coisa diferente. E Moisés diz lá no texto, não me lembro a referência exata agora, mas ele fala assim: e virarei para lá, e verei aquela grande visão. Ali foi o start para Deus começar a se revelar a Moisés. Virarei para lá e verei essa grande visão. Tipo assim, o que tem lá? O que tem nessa sarça? O que está por trás dessa chama? O que Deus está querendo mostrar para mim? O que Deus está querendo revelar para mim? Tem mais, tem mais. E aquela primeira experiência de Moisés, naquele mesmo lugar, naquele mesmo monte, a partir daquela primeira experiência, Moisés teve outras experiências incríveis. Foi ali que Deus revelou as leis, e ele escreve nas tábuas. Foi ali que Deus teve grandes manifestações, e o povo contemplou grandes revelações, grandes manifestações do poder da presença de Deus. A sarça não foi a primeira. Moisés passou por um processo. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 diz: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Meu irmão, é muito fácil e cômodo nós desejarmos o que o outro está vivendo. Eu já falei isso antes aqui, mas é preciso entender que é necessário ter uma experiência pessoal com o Senhor. O pastor prega, o líder discipula, a igreja oferece um ambiente de crescimento, onde a semente é lançada e regada, mas cabe a cada um construir a sua própria história com Deus. Eu tenho a minha história com Deus, você também tem a sua história com Deus, assim como Moisés construiu a sua própria história com Deus.
preciso se sentir desafiado todos os dias a viver essa realidade, só que isso vai levar tempo. Isso é um processo, é de glória em glória. A glória de Deus, ela é acessada dia após dia, camada após camada. Portanto, se eu e você pararmos de buscarmos essa glória hoje, nós vamos deixar de descobrir algo novo hoje. Se eu paro de caminhar hoje, eu paro de viver algo novo hoje, porque Deus é um Deus inesgotável. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vereda é caminho, o caminho do justo é um processo, é gradual, não é imediato, porque tudo que nós queremos muitas vezes quando nós buscamos a Deus é que as coisas sejam imediatas, sejam na hora. Deus, me dá paciência, mas tem que ser agora. A gente pede esse tipo de coisa para Deus. Meu irmão, nunca vai ser uma experiência de um culto, nunca vai ser uma experiência de uma conferência, de uma célula, de uma noite. Sempre será uma experiência diária. Mas veja bem, essa experiência diária, ou esse fruto diário de conhecer a presença, ou uma camada nova da presença de Deus a cada dia, ela tem uma origem. Vai lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente, dia após dia. A gente romantiza a caminhada com Deus, a gente fantasia a caminhada com Deus. Eu fantasiei tanto. Sempre conto testemunho em 2016, quando Deus me chama para me afastar do púlpito. A minha expectativa, agora o céu, o fogo vai descer do céu, eu vou ver milagre, eu vou ver a chaminha de fogo sobre as cabeças das pessoas, eu vou ver. Nada disso aconteceu, até hoje não aconteceu. Pelo contrário, Deus me chama para perto, mas Ele começa a me expor. Olha assim, como que dizendo, ó, você quer ver o circo pegar fogo, né? Mas deixa eu mostrar um pouquinho a sua realidade. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu mostrar primeiro quem você é. Quem você é. Morrer diariamente. Cruz é morte. E você já parou para pensar numa particularidade da cruz? A cruz, ninguém se autocrucifica. Parou para pensar nisso? Alguém coloca você lá. E Jesus está falando para a gente passar por esse processo todo dia. Todo dia alguém vai colocar nós lá. O que Jesus está pedindo é falar assim, ó: se permita passar por esse processo, assim como eu permiti passar pelo meu processo, pela minha cruz. Passe você, cada um de nós devemos passar, tomar a sua cruz, morrer todo dia. Quando nós morremos todo dia, nós abrimos espaço para algo novo do Senhor ser derramado sobre as nossas vidas. Uma nova camada, uma nova porção dessa presença poderosa e gloriosa é liberada sobre nós. O problema é que nós continuamos com as expectativas lá em cima. Já quero chamar o pessoal do louvor para subir. Nós queremos que Deus faça acontecer, mas nós não estamos dispostos a obedecer o que Ele estabeleceu, para que essa presença seja uma realidade, para que esse peso de glória seja possível na minha vida e na sua vida. Nós precisamos morrer todos os dias. Para que haja algo novo sobre nós, nós precisamos nos desfazer das coisas velhas. Amém? Olha só, Isaías 43:19: eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Apocalipse capítulo 21, versículo 5:
Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham, elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos ficar de pé. Não tem como viver uma vida de mesmice quando se serve a Deus, não mesmo. Nós só precisamos aguçar a nossa sensibilidade. Aqui na sala de oração, sexta-feira, o Davi, a Silvana ministrou a palavra, o Davi ministrou o louvor, e durante esse tempo Deus falou comigo. E até fiz uma anotação. E irmãos, às vezes nós achamos que nós já temos tudo. Nós não percebemos que achamos isso, mas nós, às vezes, nós achamos que nós já temos o suficiente. Pastor, mas eu nunca falei isso para Deus. Não, a gente nunca falou isso para Deus. Mas a gente agiu assim. Sempre quando eu decido não buscar, sempre que eu decido deixar de alimentar expectativas por algo novo da parte de Deus, eu estou dizendo para Ele: eu não preciso de Ti, eu não preciso do novo que o Senhor tem para derramar, eu não preciso do peso de glória, tá bom assim. Lembra das pessoas do átrio? Todo mundo estava lá no átrio, todo mundo tinha acesso lá. Mas lá no Santo dos Santos, naquele lugar onde o peso da glória de Deus se revelava, lá não era qualquer um. O véu se rasgou, mas o nível de exigência continua o mesmo. O que mudou é que agora não é mais só o sumo sacerdote, mas a mesma exigência que caía sobre o sumo sacerdote ainda recai sobre nós. Então sempre que eu olho para essa necessidade, e é uma necessidade, irmãos, é preciso que se diga: se eu e você servimos a Deus, é necessário que eu avance, que eu cresça no conhecimento da palavra, né? Que eu conheça mais dele, que eu me lance mais à sua vontade, que eu me exponha mais à sua presença. É uma busca que precisa ser constante, porque quando ela deixa de ser constante, eu estou dizendo para os céus: tá bom, eu não preciso mais. Assim estava a igreja de Laodiceia, em Apocalipse. A igreja que achava que era rica. E uma igreja que se acha rica é uma igreja que diz: nós não precisamos de mais nada, Senhor, nós já temos o suficiente. Mas nós não somos essa igreja. Nós precisamos começar a fazer uma oração diferente. Senhor, abra os meus olhos, abra o meu coração, abre o meu entendimento. Espírito Santo, me convença daquilo que eu estou fazendo de errado, me convença da minha negligência. Essa oração, ela é feita num contexto de alguém que não sabe o que faz muitas vezes, que é a nossa realidade. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos achando que nós estamos arrasando com Deus, que era o caso da igreja de Laodiceia, e muitas vezes nós estamos aquém de onde nós já deveríamos estar. Quando Deus olha para uma igreja sedenta e faminta pela sua presença, a gente começa a demonstrar, a gente começa a experimentar de um ambiente como nós vivemos domingo passado aqui, de um derramar.
e que não pode se resumir a uma reunião. Esse derramamento ele precisa acontecer nas nossas células, mas principalmente nas nossas casas. Ela precisa começar lá. Aí a gente esbarra. Davi, ele sobe, ele eleva o nível, né, da conversa. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. E o rei Davi disse a Ornã: não, mas verdadeiramente comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Davi está dizendo: eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. Davi está dizendo assim: se não custa nada, então eu não vou oferecer. E eu repito, aqui nós entramos no âmbito pessoal. Para Davi, essa foi a escolha dele. Não, tem que custar alguma coisa para mim. Davi estava quebrando a si mesmo. Quando Davi mata 16.800 e poucos animais no aquele cortejo com a arca lá, não tinha um protocolo que havia exigido isso dele. Isso foi uma escolha dele, foi uma decisão dele. Aquela mulher pecadora que invade aquele recinto, quebra aquele vaso de alabastro, derrama aquele perfume aos pés de Jesus, ninguém tinha pedido isso para ela. Não havia uma lei que determinasse isso, não era um culto, um ritual, não era um protocolo. Ela desejou fazer isso, ela escolheu fazer isso. Aquela viúva pobre que entregou as suas últimas moedas no gasofilácio lá no templo, ninguém exigiu isso dela, ela escolheu fazer aquilo. Moisés não tinha um protocolo que exigisse dele a escolha que ele fez. Foi uma ação da sua vontade. E nós precisamos entender isso, irmãos. O que eu posso fazer que eu ainda não estou fazendo e que está dentro do meu alcance? Veja, não é o que o irmão está fazendo. Nossa, o meu irmão lá, ele fez aquilo lá, ele jejuou 21 dias, eu vou jejuar 22 só para bater o recorde dele. Não é assim. Se ele pode 21, ok. Quantos dias você pode? Ah, o irmão está levantando de madrugada para orar. Que hora você consegue? Ah, o irmão ora 5 horas seguidas. Quantas horas você consegue? Entende? Não é performance, é uma decisão, é uma escolha pessoal. Senhor, o que eu posso te fazer? Começa a perguntar isso para você a partir de hoje. O que eu posso fazer para Deus? Eu falo de novo, irmãos, você nunca vai comprar Deus com as suas performances, tá? Não tem nada a ver com comprar Deus, tem a ver com moer o teu ego, o nosso ego, quebrar o eu, quebrar o nosso orgulho. O que você pode fazer para alcançar o que Moisés alcançou, para desfrutar da mesma presença que Moisés desfrutou, sentir o peso dessa glória poderosa? Isso sempre vai ser uma decisão pessoal. Hoje é o dia da ceia do Senhor. A ceia é um memorial. Jesus fala: fazei em memória de mim. Sempre que eu tomo o suco, como o pão, lembro da cruz, oro do Jesus, lembro do filme do Mel Gibson, daquela cena do Jesus ensanguentado. Mas ainda assim, eu decido não mergulhar na presença de Deus. Eu estou desprezando o sacrifício de Cristo. E a ideia de Jesus, de nós tornarmos isso vivo na nossa mente, não é só para lembrar, é para a gente viver e experimentar. E nesse momento você vai receber o suco de uva e o pão. E à medida com que você for recebendo, e o louvor vai estar ministrando essa canção, eu peço que você faça uma oração particular agora. É só você e Deus. Seu irmão não vai ouvir, não precisa ouvir essa oração. Mas vai ser aquela oração, ou pode ser aquela oração do desafio. Não, eu preciso oferecer alguma coisa que eu não tenho feito até hoje. Aí é você e Deus. E eu sei que o Espírito Santo já está inquietando muitas pessoas aqui acerca de qual é o passo que você precisa dar, o que você pode dar. A gente canta uma canção aqui, né? E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. É uma pergunta: o que eu posso te dar?
É uma pergunta: o que eu posso te dar por tudo que tu és? Não tem nada que eu e você possamos oferecer ao Senhor que possa comprá-lo.